A paz do Senhor a todos, este é o canal Sementes que Germina, meu nome é Socorro Barbosa e vamos mais uma aula de EBD. Lembrando que antes de começar a nossa aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like para ajudar o nosso canal. E compartilhe se você quiser compartilhar, comentar, fica à vontade. Esse é um projeto, Semente que Germina, e tem como objetivo levar a boa semente até você. Lição de número 12, do dia 21 de junho de 2020, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Hoje nós vamos falar da família, o que nós devemos fazer dentro da nossa família como cristão. O texto áureo é: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática é: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome de Deus. Então, estes são as características da família: indissolúvel, heterossexual e por aí vai, a qual nós já falamos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33. E passando o versículo 6, de 1 a 4, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membro de seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Nesse primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre a conduta do crente como marido. E aí a gente vai ver o papel do marido como líder na família, o amor como elemento primordial e o cuidado do marido à esposa. Então, qual é o papel do marido? O papel do marido é cuidar da família. E também ter esse amor que é primordial na família também. A recomendação é para que o marido ame a sua esposa
e que a esposa ela seja submissa. E essa submissão não é a questão da pessoa ter posse sobre a mulher, mas é num sentido de cuidado, de ter esse cuidado primordial com a esposa. Então não é aquela questão do marido impor sobre a mulher as suas regras, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, ter ela como uma propriedade. Não, mas é sim ter o cuidado, né, de prover como pai, como esposo, como o chefe da família. Então foi para isso que a autoridade ela é dada ao marido. Então ele é o cabeça, ele é o papel fundamental, a responsabilidade é dele. Por mais que hoje a mulher ela trabalha, né? Tem mulheres que elas praticamente são a chefe do lar, mas o papel principal é do homem, é do esposo. Então, ele é quem deve sim fazer esse papel. Mas isso também não impede de que a mulher ela possa sim trabalhar. Então, é apenas o papel que foi lhe confiado, foi ao homem, nessa questão, né, de cuidado, de prover. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então veja que há harmonia entre Deus e Cristo o homem, e o homem e a mulher. E a gente não vê aí a questão daquela autoridade máxima, né, de opressão, não, mas é uma autoridade de responsabilidade. Então, o marido, né, como o elemento primordial do amor para com a esposa, né, a Cristo, né, diz assim, né, lá em Efésios capítulo 5, o versículo 25, o marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja a si mesmo e a entregou por ela. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 25, né? O que está escrito é isso aí. Como diz a Escritura, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Então, quando o amor ele é essencial, ele é primordial, então ele não vai exigir condições. Eu só vou amar se você fizer isso, só vou amar. Não, ele é incondicional. A ordem é para amar, então tem que amar. E o cuidado do marido, a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido a declarar. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuide do próprio corpo. Então, na aula passada, né, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do amor a si mesmo. Então, se você ama a você, então se você é uma pessoa saudável, né, uma pessoa que cuida bem de você, então, com certeza você também vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos, da sua esposa, como assim você cuida de você. Então, aquele bem que você quer para você, você também vai querer para os demais da família, porque a família é importante, a família é algo, é projeto de Deus para a nossa vida. Então, a conduta do crente também como esposa. A gente vai ver também aqui o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor cuidado do marido. Por isso, nada assim depreciativo nessa conduta, pois retrata do alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Então, não é aquela coisa assim, aquela opressão, eu vou usar essa palavra, né? A opressão
Então, quando alguém tem posse, quer ter posse de algo, é algo, né, que vai ali querer oprimir, porque se sente no direito de propriedade. E não é assim. Então, a submissão deve ser como a igreja é sujeita a Cristo, com liberdade, com amor, com dedicação, com unidade. Então, esse é o amor que está relacionado à submissão. Você faz porque você sabe o seu papel. Eu estou fazendo, mas eu sei o meu papel. O papel na sociedade, o papel na família, o papel como mãe, como esposa. Então, não é uma questão aqui de impor irracionalmente. A condição da mulher cristã, a gente sabe que na cultura judaica, né, a mulher sempre ela foi vista, né, como na posição secundária. Mas Cristo, Jesus, nos dá uma lição maravilhosa em relação às mulheres. Então a gente pode ver quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério, ele sempre priorizou, vamos dizer assim, as mulheres. Sempre estava ali, rodeado de mulheres. Né? Na ressurreição também, as mulheres estavam lá fazendo também aquele papel fundamental de anunciar, né, a ressurreição de Cristo. Foi elas que levaram a notícia. Então, Jesus sempre teve, sim, ao lado das mulheres. Então, não é preconceituoso, né? Às vezes as pessoas vê certas situações como preconceituosas. E Jesus veio dar esse maior exemplo, né, dessa quebra de paradigma, essa questão do preconceito. Jesus veio para dizer, olha, nós somos um. Quem está em mim, nós somos feitos um. Então, se você está em Cristo, você não tem essa divisão preconceituosa. Né? E reverencia-se também, né, nessa questão aqui, deixa eu ver mais aqui um pouquinho, né, da condição, né, da mulher cristã, também dá a reverência devida ao marido. Né? Então, é aquela coisa. Então, se eu estou sendo bem cuidada, então eu também vou retribuir esse amor. Eu vou retribuir esse cuidado. Então, qual é a esposa que está sendo bem tratada pelo seu marido que ela não vai querer tratá-lo também bem? Claro que vai. Então, como também falei na aula passada, a gentileza, ela gera gentileza. Então, se você, marido, está cuidando bem de sua esposa, está amando a sua esposa, tratando bem, honrando, respeitando, então é claro que, com certeza, ela também vai retribuir da mesma maneira. Então isso é a reverência que se é devido, não é a imposta, aquela condição, você tem que fazer isso porque eu sou teu marido. Não, é uma condição aí de sabendo quais são os seus papéis, cada um sabe o seu papel importante na família. Então o marido sabe que o papel dele, ele vai fazer direitinho. Da mesma forma também a mulher sabe muito bem o seu papel e aí tudo no final termina bem. E graças a Deus por isso, que a família é algo maravilhoso, é dádiva do Senhor. A conduta do crente como filho, né? Então nós também temos a responsabilidade de marido, temos tem-se a responsabilidade de esposa e também tem a responsabilidade de filho. Então é família, então tudo vai ter aí as suas responsabilidades. Os pais devem criar seus filhos na doutrina de administração do Senhor. A palavra doutrina, ela quer dizer, né, a questão aí da palavra doutrina, é disciplina, é ensinamento. Você vai ensinar o seu filho na boa conduta, nos preceitos do Senhor. Você vai ensinar eles a serem educados, a serem bons filhos, a pessoas que vão estar na sociedade de uma forma coerente, de uma forma responsável. Então isso é o dever do pai para com os filhos. Mas também tem-se, né, os filhos também não ficam de fora não, viu? Os filhos vão também ter seu papel para com os pais.
A conduta requerida dos filhos deve se representado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. E explica para essa postura, a explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Então, filhos, sejam também obedientes aos vossos pais. Mas também, os pais não podem também provocar a ira dos filhos. Então, é um conjunto, né? A família é um conjunto que está ali em união, em amor, em unidade. Então, tudo se sai bem quando nós fazemos de uma forma coerente, responsável. E é também um mandamento com promessa. Ele diz aos filhos: quem obedece e honra seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, os filhos devem obedecer aos seus pais e devem honrar. Que esta honra, ela é incluída dentro dessa obediência, que é o cuidado. O filho tem que cuidar do pai. Então, em todas as circunstâncias. Então, é um mandamento com promessa. Honra teu pai, cuida do teu pai. Quando ele precisar, você esteja lá para ajudá-lo. Então, isso é honrar. Você está honrando os seus pais. Então, tudo isso significa, que ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais. Então, há essa promessa aí para os filhos que honram os seus pais. Então, nesta lição, é fundamental que nós, como família, seja ela qual for, seja ela no âmbito cristão, como também a família aí, que está vinculada na sociedade. Então, nós temos o dever, nós temos esse cuidado de promover uma família de paz, de amor, de responsabilidade na sociedade, na igreja, aonde quer que nós estejamos. Nós, como família, nós temos que representar bem a nossa família. Representando bem a nossa família, nós estamos representando a Deus também com o nosso testemunho. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres especiais. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, é o papel do esposo amar, que amar não é tão fácil, exige, aí se for preciso dar a vida, tem que dar, viu? Aí a questão para os homens é mais pesado. A esposa deve se submeter e respeitar a liderança de seu marido, ou seja, deve se respeitar o papel que lhe foi confiado. Não é porque ele é o cabeça da família que, se a mulher, por exemplo, ela está tendo uma condição, eu vou colocar aqui, na maioria das vezes, por exemplo, o homem está desempregado e a mulher começa a trabalhar e agora ela quer pisar no seu marido, porque ela agora está fazendo o papel que era para ele fazer. Não, mas é para você ajudar este momento que ele está passando, porque ele ainda continua sendo o chefe da família, ele continua sendo o pai, ele continua sendo o esposo. Então, o papel dele é dele. É como o papel de pai para filho. Então, ele nunca vai deixar de ser pai. Também assim como o filho nunca vai deixar de ser filho. São papéis que são vitalícios, é para toda a vida, não tem mais como ser tirado. Então, por mais que seja a situação, a mulher também tem que respeitar o papel que é do homem. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Então, é um conjunto completo. A obra é completa, certo? Basta a gente se dedicar, fazer com amor, cuidar com carinho a cada um dos nossos filhos, o nosso marido, os maridos também amar e honrar as suas esposas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê de sua graça. Amém? Fica com Deus. E a próxima semana nós vamos ter mais uma aula na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.